Oferecimento... Bem papelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, assinante da NET Cidade. A partir de agora você confere o talk show mais comentado da cidade. Muito conteúdo, entretenimento em meia hora. E o nosso convidado desta semana é um arquiteto dos mais renomados, importantes do Brasil, sobretudo de São Paulo. Ao meu lado, o professor e arquiteto Afonso Bueno. Bueno, é com muita alegria, muita honra em recebê-lo aqui nesse espaço. O prazer é todo meu, Parada, estar aqui com você. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo foi uma luta, né, o CAU, que você preside tão bem, uma luta de mais de 50 anos. Hoje ele está completando aí, sob o seu comando, mais de 2 anos de mandato. Qual a importância do Conselho de Arquitetos e Urbanistas de São Paulo para a sociedade brasileira? Bom, Parada, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele foi criado através de uma lei federal. Foi o último ato administrativo do presidente Lula, do então presidente Lula, dia 31 de dezembro de 2010. E nós quis o destino que eu fosse o primeiro presidente do CAU, do estado de São Paulo, assumimos dia 1º de janeiro de 2011. Então, nós temos hoje pouco mais de 2 anos. De modo que nesses primeiros 2 anos foi organizar a casa. Nós simplesmente partimos do zero, pois nós queríamos um conselho diferenciado dos outros conselhos. E hoje acredito que estamos quase que na velocidade de cruzeiro. E agora, talvez, muito mais do que fiscalizar a profissão, é conscientizar a sociedade da importância do trabalho do arquiteto, da importância do projeto de arquitetura nos projetos em geral, nas obras de construção e tudo mais. E o que você está pautado esse ano aí? Quais são os projetos, os desafios para esse ano de 2014? É exatamente esse, é você conscientizar a sociedade do nosso trabalho, do trabalho do arquiteto, conscientizar o arquiteto da importância que ele tem, porque nós sempre fomos relegados a segundo plano. Quando nós estávamos no conselho anterior, nós fazíamos um papel de coadjuvante e nós queríamos ser os protagonistas de tudo. Foi por isso essa necessidade, essa briga nossa por nos separarmos do antigo conselho. Só para esclarecer o telespectador, vocês vêm do CREA. Os arquitetos estavam abrigados no CREA desde 1966, que foi uma outra lei que regulamentou a profissão do engenheiro e do arquiteto. Desde aquela época nós queríamos a separação, nós entendíamos que já tínhamos uma maturidade suficiente para caminharmos com as próprias pernas. Porém, quis o destino, o regime militar da época era renitente em criar novos conselhos, novas agremiações, com medo de subversão, de agrupamentos de profissionais. Então, nós ficamos juntos até 2010, quando tivemos a nossa carta de alforria através da Lei 12.378. Vamos conferir, professor, a participação da arquiteta doutora Delcimar Teodósio. Delcimar, é com você. Olá, Afonso. Primeiro te saudar como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, o que te torna um dos uns arquitetos mais importantes e de maior prestígio no nosso estado e no nosso país também. E um homem também de grande poder que eu sei que você tem, sendo presidente do CAU. Falando então no CAU, os arquitetos, através do CAU-BR, estão tentando, essa semana, barrar a medida provisória 630 no Senado Federal, que já foi aprovado na Câmara, que é sobre a aprovação de licitações sem o projeto. Isso, então, dá o direito... Ou então, isso desqualifica, na verdade, as prefeituras de elaborarem os projetos, o planejamento da cidade. Isso vai ficar diretamente na mão dos empreiteiros. Eu queria que você comentasse sobre isso. E te perguntar se essa medida provisória não está legalizando uma coisa que já acontece nas cidades. Nós não temos arquitetos em todas as prefeituras do interior do estado de São Paulo, principalmente nas cidades pequenas, e é possível, então, que esses empreiteiros já tomem conta do planejamento e do projeto das cidades ou dos projetos mais importantes. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Professora Delcimar, prazer receber perguntas dela. Ela é coordenadora do curso da Unirp de Arquitetura, qual eu tenho a honra de ser professor também no curso que ela dirige.
Professor Adelcimar, o regime diferenciado de contratação, que é o RDC, que está tentando ser aprovado pela Câmara, no Congresso Nacional, é mais uma das excrescências do nosso governo. Ele foi feito de modo a favorecer os empreiteiros para atender às exigências da FIFA na Copa do Mundo. Então, basicamente, para o público entender, contratação de obra sem projeto. E agora o governo quer estender isso para todos os projetos que o governo vai fazer. Isso é simplesmente um absurdo. Quando a gente está mais brigando para que o projeto seja valorizado, o governo federal vem com esse regime diferenciado de contratação. Quando mais a gente está brigando para a alteração da lei 8666, que é a lei que rege as licitações públicas, né, para evitar exatamente a corrupção no governo. E o bom projeto, ele evita a corrupção. O bom projeto, ele detalha tudo. O bom projeto, ele tem relação de material, tem estimativa de custo. E isso dificulta a corrupção superfaturamento, os aditivos contratuais. Exatamente. Que a gente está cansado de ver. E isso aí só favorece não só os empreiteiros, como o meio político em geral. Então isso como eu disse no começo, é mais uma das excrescências do nosso governo que nós temos que combater. Agora, terça-feira, vai ter uma grande manifestação em Brasília contra essa medida provisória que vai atender aos empreiteiros e aos políticos. O nosso convidado é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, professor arquiteto Afonso Bueno. Professor Afonso, vamos convidar agora para a sua intervenção inicial o engenheiro Roberto de Carvalho Júnior. Roberto, é com você. Obrigado, Sérgio Parada, NET Cidade. É um prazer estar aqui hoje para conversar um pouco sobre os problemas de Rio Preto. A primeira pergunta que eu queria fazer para o colega Afonso é a seguinte: Rio Preto sofre há muito tempo com os problemas das enchentes, particularmente nos fundos de vale, no córrego Canela e Borá. A primeira grande intervenção para combater as enchentes foi realizada no governo do prefeito Antônio Figueiredo, aquela barragem próxima à Avenida Brasilusa, para conter as águas e retardar a chegada delas até o Palácio das Águas ali. Só esqueceram de dizer para o autor da ideia que realizar uma barragem, executar uma barragem sem a microdrenagem na bacia é a mesma coisa que começar a construir uma casa pelo telhado. Então, depois nos outros governos foram realizadas também algumas obras e nenhuma delas resolveu o problema das enchentes. Eu pergunto ao Afonso o seguinte: como resolver o problema das enchentes? Essas obras do governo Valdomiro vão resolver o problema das enchentes? Meu amigo Roberto de Carvalho, prazer falar com você. Bom, como você mesmo disse, a questão de drenagem urbana em Rio Preto é uma coisa antiga, muito mal projetada, aliás, feita sem projeto, e é por isso que todos os anos na estação de chuva nós sofremos as consequências da falta de projeto e da falta de obras, de intervenções da prefeitura no combate a essas enchentes. O que a gestão atual está fazendo é basicamente repetir o que foi feito no governo do então prefeito Antônio de Oliveira, fazendo outras barragens, outros piscinões, para retenção das águas de chuva, para que elas não cheguem com muita rapidez à Avenida Alberto Andaló. A solução é essa, desde que sejam feitas as microdrenagens, como o Roberto falou. A microdrenagem, o que seria? A bacia de contribuições, as ruas que despejam as águas na avenida, na avenida de fundo de vale, que as águas cheguem até esses piscinões, para reter essa água. Eu, sinceramente, não sei se essa microdrenagem está sendo feita. Se não fizer, também acredito que seja inócua. Acredito que tenha projeto, sinceramente não sei, mas acredito que tenha. Se tiver projeto e o projeto contemplar essas microdrenagens, eu acredito que é um bom indício de num futuro próximo a gente não ter mais enchente na nossa cidade. Professor, assunto teoricamente novo, problema antigo, a questão da acessibilidade. O atual plano de mobilidade urbana do governo federal estabelece que os municípios devem ter o seu projeto, seu plano de mobilidade e faça uma adaptação a essa lei federal. Mas eu não vejo aqui em São José do Rio Preto nenhum debate, nenhuma ação, nenhum projeto e até mesmo vontade política para estar colocando isso em prática. Parada, isso é um problema sério, não só em Rio Preto, como em todas as cidades. A mobilidade urbana, ela vem ser a solução
das cidades, só que os prefeitos têm uma certa renitência em assumir, né, em encarar o problema da mobilidade com firmeza, por conta de ser um projeto longo, né, onde você não se faz numa gestão de governo, e sempre um governo que termina não continua o trabalho do outro. E de modo que, por exemplo, Rio Preto, você mora em qualquer bairro, você não tem condição de ir adequadamente de ônibus para o centro da cidade, por exemplo. Quanto mais de um bairro para o outro. Exatamente. Nós não temos mobilidade na cidade. Eu sei que eu não devo poluir, eu sei que eu não posso ir com o meu carro ao centro da cidade, mas a cidade não me dá condições de ir decentemente com o transporte público da minha casa, do meu local de trabalho até o centro, ou de um bairro a outro. Então eu sempre tenho que ir com o meu carro. Na Zona Leste para a Zona Sul, você acaba tendo que utilizar, por exemplo, as rodovias, né? Que viraram grandes avenidas. Viraram as marginais da cidade e causando acidentes e tudo mais. Então, é um problema muito sério. Nós temos um terminal apenas no centro, quer dizer, a pessoa ainda tem que ir ao centro para voltar para o bairro. Depois do bairro tem que voltar ao centro para ir para outro bairro. Isso aí, quer dizer, sem um plano geral, um plano global de mobilidade, a cidade vai parar. Porque privilegia-se o transporte individual em detrimento do transporte público. Isso é um absurdo. Professor, nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Fique ligado. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Só no Brasil, o futebol tem outro lado, peixe. Mais divertido, mais festeiro. A pelada. E a pelada é democrática. Vem de todo jeito, toda ginga. Vem todo mundo. A qualquer hora ela reúne. Em qualquer lugar ela descontrai. O espírito da pelada tá em todo brasileiro. E o sabor desse espírito tá em cada devassa. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. De
volta nesse segundo bloco. O nosso convidado é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, professor e arquiteto Afonso Bueno. Bueno, nós vamos a mais uma intervenção da professora Delcimar Teodósio. Delcimar, é com você. Bom, Afonso, eu gostaria de saber quando é que nós, arquitetos, vamos de fato assinar os projetos arquitetônicos e não mais os engenheiros. Como é que está a atuação do CAU e como essa mudança ou esse conhecimento por parte das prefeituras e da população de saber que é o arquiteto que o projeta e não o projeto arquitetônico e não o engenheiro. O engenheiro calcularia, faz a parte hidráulica e elétrica. Então, quando isso entra em vigor? Bom, Delcimar, essa questão é uma questão muito delicada. O CAU já soltou uma resolução, resolução número 51, que dá o privilégio ou a atribuição do projeto de arquitetura aos arquitetos. Isso vem desde a lei, o Decreto-Lei Federal do Getúlio Vargas, de 1933. Porém, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, sentindo-se prejudicado com isso, entrou com uma medida cautelar. Então, uma juíza suspendeu essa resolução 51 até o julgamento do mérito. O mérito está para ser julgado, mas acredito que nós arquitetos, vamos em breve ter a atribuição de somente nós fazemos os projetos de arquitetura. Porque é uma questão de carga horária, é uma questão das diretrizes curriculares. O engenheiro civil, ele não tem a mesma carga horária. Uma vez eu fiz um cálculo, o arquiteto tem 20 vezes mais carga horária de projeto de arquitetura que o engenheiro civil. Então, a atribuição, logicamente, tem que ser do arquiteto, a atribuição para fazer projetos de arquitetura. Presidente Afonso Bueno, vamos a mais uma intervenção do engenheiro Roberto de Carvalho. Roberto, é com você. Ainda sobre o problema da drenagem urbana, eu gostaria de salientar também que o lixo esparramado pelas ruas da cidade chegam até o fundo do vale com as chuvas e acabam comprometendo ainda mais o nosso combalido sistema de drenagem, entupindo as bocas de lobo e diminuindo a seção dos canais, que já estão subdimensionados, diga-se de passagem. Eu perguntaria ao colega Afonso como solucionar esses problemas, como conscientizar o cidadão para que não jogue lixo nas vias públicas e como fazer também para retirar esse lixo do sistema de drenagem. Bom, Roberto, isso é muito simples teoricamente, né? A questão do lixo nas ruas é uma questão de varrição. O contrato, eu não sei, eu não tenho acesso ao contrato da prefeitura com a empresa que coleta o lixo, mas tem que existir a varrição de ruas. Se não tiver a varrição de ruas, esse lixo se acumula e vai para as bocas de lobo, entope boca de lobo, vai para o fundo dos canais. E também a questão do lixo que se coloca na rua. É necessário que a regularidade na coleta de lixo seja feita, tenha regularidade a coleta. E o caminhão sempre passe no mesmo horário, para a dona de casa sempre colocar o lixo num determinado horário. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o horário de passar o caminhão, então ela coloca o lixo na rua de manhã e o caminhão só passa à noite. Nesse meio tempo chove, esse saco de lixo vai para a boca de lobo. Então, assim, é uma questão de, primeiro, educação ambiental, segundo, de bons contratos com as empresas que coletam lixo e que fazem a varrição nas ruas. Presidente Afonso, o plano diretor de São José do Rio Preto foi promulgado pelo então prefeito Edinho Araújo, né, em outubro de 2006, de maneira pirotécnica, né, festivamente. Esse mesmo plano diretor que fala em democracia participativa e desenvolvimento sustentável, introduziu vários temas aí do nosso Estatuto da Cidade na questão da cidade, como, por exemplo, a função social da cidade, o imposto progressivo no tempo. Eu não vejo efetivamente o cumprimento desse Estatuto da Cidade, né, na prática, o plano diretor de Rio Preto sendo aplicado na prática. Como que o senhor poderia falar qual é o papel do CAU nesse sentido e qual é a sua opinião sobre esse grande tema que é o plano diretor? Olha, o plano diretor, ele é um processo, ele não é uma coisa fechada, né? O plano diretor, ele tem que estar sempre em andamento, tem que estar sempre em desenvolvimento e tem que ser corrigido as rotas. Tanto que o próprio governo estipula em 10 anos as revisões. Ele já está aí na prática há 8 anos, então é importante a gente já começar a discutir, inclusive, essa revisão do plano diretor. Né? Exatamente. E nós temos agora esse instrumento, que é o Estatuto da Cidade, como muito bem você falou,
que dá ao poder público, dá ao prefeito possibilidades de atuar e possibilidades de fazer cumprir o plano diretor, através da outorga onerosa, através do imposto progressivo, da função social da terra. E realmente é uma briga de cachorro grande, porque normalmente quem são os grandes proprietários são aqueles que normalmente financiam os políticos, né? Não só em Rio Preto, qualquer lugar do Brasil. E então existe uma certa renitência do poder público municipal em fazer com que os grandes proprietários façam bom uso da terra, façam um uso social e não especulem, né, o preço da terra, como se faz aqui em Rio Preto. Então é uma coisa muito complicada. Eu acho que teria que ter um governo de pulso que enfrentasse de frente, né? É um cacófato, é um pleonasmo, mas que se enfrentasse esse problema com os grandes latifundiários, os grandes vazios urbanos que nós temos na nossa cidade. Vamos conferir a mais uma participação do professor Roberto de Carvalho. Bom, outra pergunta que eu gostaria de fazer ao colega Afonso é sobre a localização do novo shopping. O que ele acha da localização do novo shopping e das obras de infraestrutura que foram realizadas no entorno do local? Roberto, isso aí é um problema sério. Eu acredito que o shopping deveria ser inaugurado somente após as obras de infraestrutura, duplicação da BR-153, da execução correta do trevo que ali existe ao lado do shopping, porque senão todo final de tarde, todo sábado, todo domingo vai ter congestionamento e ali é um local muito perigoso. Puseram um radar ali de 60 por hora, mas isso não resolve. O que resolve ali é duplicação, execução de marginais para daí inaugurar o shopping. Foi feito, colocaram o carro na frente dos bois, né? Lógico que o poder econômico está na frente das garantias do público, né? Então, nós vamos ter que conviver com esse problema por muito tempo. Isso vai piorar na hora da duplicação, porque aí vai ter trânsito de caminhões, de máquinas e tudo mais, vai piorar ainda mais o trânsito. Quer dizer, por um bom tempo, aquela região, eu particularmente vou evitar. Bueno, nós vamos a mais uma intervenção da professora Delcimar Teodósio. Delcimar, é com você. Bom, Afonso, se você fosse prefeito de Rio Preto, o que você faria? Bom, Delcimar, eu já tenho pelo menos um voto seu para prefeito, mas é uma coisa que não me apetece, sinceramente. Mas se eu tivesse a oportunidade um dia de ser o prefeito dessa cidade, eu fecharia Rio Preto para balanço. Eu gostaria de ter uma cidade com projetos, né, com grandes planejamentos estratégicos, para que a gente fizesse tudo dentro de um rito. O que acontece hoje em Rio Preto e na maioria das cidades é que tudo é feito no atropelo, tapa-buraco, não existe uma política, por exemplo, no transporte público, não existe uma política de transporte público. Faz uma faixa exclusiva para ônibus, constrói-se uma linha especial, põe-se um trem até Schmidt, aquele trem caipira. Sim. Enfim, não existe uma política, né, de atuação no transporte público. Não existe uma política de atuação, por exemplo, no plano diretor, né, de prioridades de atuação do plano diretor. E daí por diante. Então, eu acho que o correto de um prefeito em uma cidade, pode ser Rio Preto, pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro, ele tem que ter um plano de atuação, ele tem que ter uma política de atuação nas diversas áreas, que é o que eu sinto falta aqui em Rio Preto, e sinto falta em São Paulo, e sinto falta na maioria das cidades. Isso é um problema congênito da nossa política, infelizmente. Presidente Afonso Bueno, gostaria que você deixasse a sua mensagem para os telespectadores em relação à importância do CAU, o que esperar aí da arquitetura e urbanismo do nosso interior de São Paulo e, sobretudo, da nossa São José do Rio Preto. Bom, Parada, o CAU São Paulo está num processo de interiorização. Nós elegemos 10 cidades no estado para instalar nossas regionais. Logicamente, São José do Rio Preto é uma delas. Sim. Já inauguramos São José dos Campos, essa semana vamos inaugurar o ABC, depois Santos. Sim. São José do Rio Preto deve ser por volta de junho. É uma capilarização do nosso trabalho de fiscalização e de valorização, de busca da conscientização do arquiteto pelo interior de São Paulo. Nós somos cerca de 50 mil arquitetos no estado, sendo que 25 mil estão no interior. 25 mil na Grande São Paulo e 25 mil no interior. Então, é diferente, por exemplo, de um estado como o Amazonas, que 97% dos arquitetos do Amazonas estão em Manaus.
Nós estamos 50% na Grande São Paulo e 50% no interior. Então o interior é muito importante, o trabalho do arquiteto no interior é muito grande e nós temos que estar junto deles, né? E diz a máxima que todo artista deve ir onde o povo está, então todo o CAL deve ir onde o arquiteto está. Se o arquiteto está no interior, nós vamos para o interior, vamos fazer um trabalho sério, né? E a partir desse ano, os arquitetos vão poder ver o florescimento do nosso trabalho. Ok. Presidente Afonso Bueno, muito obrigado. Para mim foi uma alegria muito grande, uma honra tê-lo aqui nesse espaço. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de você e dos espectadores. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Oferecimento. Vem pra Pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.